Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos aqui juntos para continuar a ouvir e a estudar este mesmo livro. Eu gostaria de convidá-lo a olhar para a sua Bíblia e nós estamos a concluir o livro de Romanos. Falaremos dele ainda mais 1 ou 2 programas e iremos então terminar esta secção relativa ao livro de Romanos. Nós no último programa terminamos no verso 13 do capítulo 15 do livro de Romanos. E nós no último programa vimos também a importância de considerar os outros superiores a nós próprios. Termos uma atitude para agradar os outros, mas de uma forma que edifique, uma forma que os ajude a crescer saudavelmente. Então, nós tivemos a tomar atenção a isso no último programa. E vimos também que Deus quer preencher o seu coração com gozo, paz e esperança. Esta é a vontade do coração de Deus, podemos dizer assim. Deus quer tocar a sua vida. E se você hoje sente que tem um vazio no seu interior, sente que Deus está longe, sente talvez falta de alegria no seu ser, eu recomendo que tome toda a atenção, pois Deus hoje quer falar consigo e Ele quer fazê-lo através da sua palavra. Então eu recomendava que você, se tiver uma Bíblia, a pudesse apanhar e juntamente pudéssemos ler os textos bíblicos para que Deus fale ao seu coração. Eu não quero ser eu a falar ao seu coração, quero que seja Deus a tocar a sua vida, pois eu sei que só quando Deus faz isso é que acontecem mudanças significativas. Eu posso falar, você até pode gostar de me ouvir, mas aquilo que eu falo não transforma a vida de ninguém. Agora, a palavra de Deus, essa sim, essa muda e transforma o coração do homem. Então eu recomendava que, se você se sente abatido, preste atenção. Deus quer falar consigo hoje. A palavra de Deus começa neste texto que nós vamos trabalhar hoje, no verso 14. Nós estamos então em Romanos, capítulo 15, verso 14. E diz assim a palavra de Deus: E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Este é o primeiro texto que nós estamos a ler e percebemos aqui algumas questões extremamente importantes acerca dos cristãos. Acerca da forma como nós, como cristãos, devemos conduzir a nossa vida. Aqui estes cristãos em Roma tinham algumas prerrogativas, algumas qualidades, e o apóstolo Paulo salienta essas mesmas qualidades. Ele diz que eles eram cheios de bondade. Ele diz também que eles tinham conhecimento. E ele diz ainda que eles eram aptos para se corrigirem mutuamente. Então nós vamos ver um pouquinho o que é que estas características que os cristãos desenvolveram significam na realidade. Então, bondade. Bondade é a capacidade de fazer bem aos outros. E isto tem a ver com uma atitude para fora. Talvez você se considere uma pessoa bondosa. Talvez você se sente triste porque a sua bondade não está a ser retribuída. Eu gostaria de sugerir que você pudesse continuar a caminhar nessa sua bondade, nessa sua atitude. Mais uma vez, como eu já tenho vindo a dizer em vários programas, e no último programa nós vimos isso, o padrão para as nossas atitudes é a pessoa de Jesus Cristo. Você não se pode comparar àquelas pessoas a quem você entrega a sua bondade. É ótimo que essas pessoas deveriam retribuir. Isso faz parte da educação dessas pessoas. Mas muitas vezes essa retribuição não chega. E as pessoas não nos fazem sentir realmente recompensados pela bondade que nós estendemos até eles. No entanto, devemos perseverar, pois esse é um desejo do coração de Deus para a sua vida, que você seja uma pessoa bondosa. Então nós devemos agir de uma forma bondosa para com os outros, e essa bondade deve
ter origem no mais íntimo das nossas motivações. Muitas vezes nós até temos atitudes bondosas, mas as motivações são egoístas. Eu espero não estar a escandalizá-lo com isto que eu acabei de dizer, mas é talvez a altura de você avaliar realmente as suas motivações. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A verdadeira bondade tem motivações bondosas e altruístas. Agora, há atitudes que nós temos que parecem ser bondosas, mas na realidade têm uma motivação egoísta por detrás. Vamos supor aqui, enfim, dar um exemplo e talvez possa ajudar aquilo que eu estou a querer transmitir. Ou seja, você, por exemplo, poderá dar um almoço em casa. Convida os seus amigos todos e então faz ali uma boa refeição, como nós sabemos bem fazer para receber os nossos amigos. Estamos ali uma boa tarde de convívio com os nossos amigos. E você fez uns presentes, ofereceu umas coisas engraçadas àquelas pessoas que convidou. As atitudes que você teve foram atitudes bondosas. Mas qual foi a motivação que o fez convidar essas pessoas? Foi uma motivação simplesmente altruísta? Ou você espera neste momento que essas pessoas que você convidou o convidem agora a si e façam o mesmo, retribuam de forma essa sua atitude? Lhe devolvam um presente, o convidem para almoçar ou para jantar, e se as pessoas não fizerem isso, você vai ficar ressentida, magoada, triste com essas pessoas. É disto que eu estou a falar. Uma atitude bondosa não espera uma retribuição da outra parte. É feita simplesmente com a intenção de agradar ao outro e tem uma motivação genuína, tem uma motivação simples, a de agradar ao próximo. Quando nós esperamos alguma coisa em troca, então essa bondade já não é assim tão bondosa, e desculpem uma redundância, já não é assim tão altruísta, deixa de ser realmente bondade. Jesus Cristo contou uma parábola exatamente sobre este assunto. Ele falou acerca daqueles que são cristãos e que deveriam ter uma atitude bondosa. E nesse sentido, em vez de convidar os amigos para um banquete, na expectativa de que esses amigos lhe retribuam, Jesus disse: convidem aqueles que nada têm, convidem os sem-abrigo, os mendigos, convidem aqueles que não podem retribuir aquilo que vocês lhe deram. Pois quem faz assim, então, realmente entendeu o coração de Deus. Então estes cristãos de Roma eram cristãos bondosos, tinham esta atitude, tinham as motivações corretas. A bondade é essencialmente algo que tem a ver com motivação e não só com ação. Então eu desafiava-o a que você vigiasse o seu coração. Analisar as motivações só você pode analisar. É óbvio que as pessoas à sua volta poderão começar a sentir um pouco quais são as suas motivações. Se você convida alguém e depois fica amargurado, em resingão e, enfim, critica tudo e todos porque nunca é convidado, provavelmente as pessoas vão perceber que a motivação do seu convite não foi a mais genuína, não foi a mais altruísta. Mas de qualquer das formas, a motivação só você realmente pode avaliar. Então avalie, faça uma autoavaliação. E verifique qual é a motivação do seu coração ao dar presentes, ao telefonar para as pessoas, ao convidá-las para almoçar ou para jantar. É realmente uma motivação altruísta ou tem como base uma motivação egoísta? Um outro aspecto que nós encontramos aqui neste texto é que os romanos tinham conhecimento. Este conhecimento aqui refere-se a um conhecimento de Deus. E realmente isto é algo profundo e muito sério. Quando nós agimos sem conhecimento do que estamos a fazer, normalmente erramos. Deixamos de perceber exatamente como nos relacionar, deixamos de fazer as coisas corretas. Então necessitamos de ter um conhecimento de quem Deus é. E este também é o desejo de Deus. Deus quer se dar a conhecer à humanidade. E é necessário que nós estejamos receptivos a essa entrega, a essa dádiva que Deus quer fazer. E possamos desenvolver um conhecimento acerca de Deus. Pode parecer simples, mas muitas vezes eu noto que nós, como povo cristão, temos alguma dificuldade em conhecer o nosso Deus. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus, mas depois acontece uma situação talvez de enfermidade ou uma situação de problema financeiro e nós logo, imediatamente associamos isso a Deus pensando: Deus está-me a castigar sem motivação nenhuma.
Ou seja, não conhecemos Deus. Pensamos que conhecemos, dizemos que conhecemos, mas na realidade, quando acontecem situações de desgraça na nossa vida, achamos que Deus se está a vingar, que Deus é um Deus castigador, é um Deus muito ditador, e não percebemos que Deus é um Deus de amor. Provavelmente as circunstâncias que estão a vir à nossa vida são atitudes de amor de Deus para nos fazer crescer. Mas nós não reparamos assim. Porquê? Porque não conhecemos Deus. Se nós conhecemos Deus, não colocaríamos em causa o seu caráter. E isto é que tem a ver com conhecimento. Conhecer Deus significa que eu conheço o caráter de Deus. E se alguma coisa acontece na minha vida, eu não vou partir logo do princípio que Deus é mau, que Deus é ditador, que Deus é um Deus castrador, mas vou perceber o caráter de Deus e perceber o que é que está a acontecer à minha volta. Dando um exemplo concreto da vida, talvez seja mais simples nós entendermos isso. Eu já tenho dado aqui alguns exemplos acerca do relacionamento que eu tenho com os meus filhos, com aquelas pessoas que são mais próximas, com a minha esposa, com os amigos. E eu creio que muitas vezes essas situações ajudam-nos a compreender aquilo que Deus é. Ou seja, eu lembro-me de uma vez quando tive que levar os meus filhos para serem vacinados. Era uma situação normal, qualquer pai que se preze e que tenha cuidado com os seus filhos faz isso. Pega na sua criança, leva ao centro de saúde e lá então uma enfermeira pega numa seringa, numa agulha e pica a criança. Se os meus filhos não me conhecessem, eles estavam num processo ainda, tinham nascido há pouco tempo, certamente ainda não tinham toda a confiança que têm neste momento para comigo, mas naquela altura eu levei-os a um centro de saúde. Eles não conhecendo o que é que se estava a passar, eles poderiam, vamos supor, que eles raciocinariam desta forma. O meu pai é mau. O meu pai pegou em mim, trouxe-me aqui uma pessoa vestida de branco, estranha, que eu não conheço de lado nenhum, que vai pegar numa agulha e está-me a espicaçar e eu não vejo benefício nenhum desta situação de ela me estar a picar. Realmente a criança teria razão, pois ela não vê o benefício da vacina. Ela não percebe para que é que está a ser picada, muito menos porque é que alguém que diz que a ama leva até uma pessoa estranha para que ela a maltrate. Isto significa que a criança não conhece. Agora, por outro lado, ela conhecendo o caráter, conhecendo que o pai a ama, conhecendo que a mãe a ama, certamente ela não vai pôr em causa o caráter, mas vai pensar: eu não estou a perceber o que se está a passar aqui, mas certamente o meu pai não deixaria que acontecesse esta situação se não fosse para meu benefício. Isto tem a ver com conhecimento. Então, é isto que a palavra de Deus nos está a dizer quando nós devemos conhecer a Deus. Muitas vezes nós sofremos situações que não entendemos. Como a criança que leva uma vacina, aquilo dói e não se percebe absolutamente nada porque é que aquilo aconteceu. Não se vê o benefício. Porquê? Porque a pessoa não ficou doente. Então não se consegue perceber até onde aquela vacina trouxe benefício, mas todos nós sabemos que temos um pouco mais de conhecimento que se uma criança não leva uma vacina, seja ela de qual for, corre riscos sérios de vida. E é fundamental, é essencial que as crianças em tenra-idade sejam vacinadas. Então, apesar de não vermos diretamente os benefícios, vemos que há benefício porque a criança não ficou doente. Assim acontece com muitas vezes o sofrimento que vem à nossa vida. Por vezes não entendemos a razão porque estamos a ser sacudidos na vida, por que razão estamos a ser maltratados, porque é que está a acontecer esta dor na nossa vida. Pois não conseguimos perceber mais além do que aquele sofrimento imediato. Mas se entendermos o caráter de Deus, sabemos que Ele é amor e que se aquela situação não contribuísse para o nosso crescimento, para a nossa proteção, para o nosso cuidado, Deus não permitiria que ela acontecesse. Isto tem a ver com o conhecimento que você tem ou não de Deus. Quando nós desenvolvemos esse conhecimento com Deus, nós percebemos, acima de tudo, que Deus é um Deus que nos ama. É um Deus que não permite que coisas inúteis cheguem à nossa vida. É um Deus que cuida de nós, que está ao nosso lado quando você se encontra assim abatido e triste e que quer que você desenvolva um conhecimento acerca de quem Ele é. Então, neste momento, talvez seja a hora de você se aproximar de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que não te conheço. Não tenho experimentado este Deus de amor na minha vida. Tenho tido, talvez, uma visão distorcida acerca de quem tu és. E eu quero te dizer, você que me está a ouvir, que a maior parte das vezes nós temos uma visão distorcida de Deus
por causa dos nossos pais, por causa daqueles que nos educaram, porque foram tiranos. Muitas vezes até líderes religiosos da nossa área de residência foram pessoas que nos educaram mal, que nos ensinaram coisas erradas acerca da Bíblia, ou pessoas que foram incoerentes, ensinavam a Bíblia de uma maneira e viviam de outra, e nós pensamos, Deus não pode estar nisto. E eu quero dizer que você tinha razão. Deus não está em situações de incoerência. Deus continua a ser um Deus fiel. Deus continua a ser um Deus de amor. Deus continua a ser um Deus que está ao seu lado e o quer consolar na hora do sofrimento. Este é o Deus da Bíblia. Agora, aquilo que você recebeu, talvez de outras pessoas, provavelmente distorceu a sua visão acerca de Deus. Que o desafiavam a você olhar para a sua Bíblia e a desenvolver um conhecimento acerca de quem Deus é. Mas eu não gostaria só de ficar por aqui, isto daria muitos programas para nós trabalharmos, mas nós vamos continuar a trabalhar nesta questão do conhecer Deus, certamente ao longo de outros programas. Mas eu gostaria de continuar aqui neste texto a ver ainda mais uma característica destes cristãos romanos. Eles eram ainda aptos para admoestar uns aos outros. O que é que isto significa? É que eles eram realmente comprometidos uns com os outros, ao ponto de se envolverem na vida uns dos outros e ao ponto de procurarem corrigir os erros uns dos outros. Isto pode parecer algo difícil e é realmente. Isto só pode acontecer quando nós realmente temos muito amor para com uma pessoa. Ser apto para admoestar não significa ser alguém que está sempre a criticar os outros. Admoestar é mais do que criticar. Admoestar é encorajar a pessoa a mudar de comportamento. É muitas vezes estar ali ao lado da pessoa e sofrer com ela. É por vezes ouvir as suas derrotas e perceber que ela precisa de crescer. Então, admoestar implica necessariamente amor. Não é criticar. Criticar pode acontecer de vez em quando, pode acontecer quando nós apontamos uma falha, mas tem que ter uma atitude de correção. Tem de ser com a intenção de ajudar essa pessoa a ultrapassar a dificuldade. E admoestar significa também estar ao lado dele para, quando ele falhar, poder ajudá-lo a crescer. Isto, no fundo, é o que nós fazemos com os nossos filhos, mais uma vez, com aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos são próximos, aqueles que nós amamos. Certamente você já reparou que provavelmente as pessoas com quem você repara os defeitos são as pessoas que estão em sua casa. Essa pessoa conhece-o a si e você conhece-os a eles melhor do que ninguém. Talvez você para fora possa parecer uma pessoa simpática, uma pessoa interessante, uma pessoa disciplinada, mas lá em casa, de certeza que as pessoas sabem quais são os seus defeitos. Assim como eu conheço a minha esposa me conhece a mim, assim como eu conheço os meus filhos e eles a mim, eles sabem quais são as minhas virtudes e os meus defeitos. E é neste ambiente de amor que tem de acontecer a admoestação, tem de acontecer a correção, tem de acontecer o ajudar o outro a crescer e a ser mais próximo, mais parecido com o caráter de Cristo. Este é o desafio do cristão. Então a admoestação implica amor, implica compromisso, implica acompanhamento, implica encorajamento. Você não pode simplesmente criticar uma pessoa. Tem de estar ao seu lado para o ajudar a crescer e a corrigir aquele defeito. Mais uma vez, com os meus filhos, você sabe que eu já tenho partilhado isso várias vezes aqui em programas. Muitas vezes acontece com crianças. A gente diz diariamente, arrumem um quarto, até eles chegarem à idade de perceberem que têm de arrumar o quarto sozinho. Às vezes leva anos. E isto é admoestação, é correção, é ajudar diariamente a que a pessoa mude um determinado comportamento. Mas continuando aqui no verso 15 deste capítulo 15, vemos o seguinte: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Este texto aqui está muito bem elaborado, muito bem escrito, mas eu gostaria de trazer aqui uma outra versão das Escrituras, uma outra versão da Bíblia,
talvez facilite um pouco mais a compreensão do que é que eu acabei de ler. A versão interconfessional em linguagem corrente diz assim deste mesmo texto que eu acabei de ler: apesar disso, atrevi-me a escrever-vos sobre este assunto, para os terem bem presentes. Faço isso por causa da missão que Deus me confiou, que é servir a Jesus Cristo no meio dos não-judeus. A minha missão sacerdotal consiste em anunciar a boa nova de Deus para que os não-cristãos sejam apresentados ao Senhor como oferta agradável e santificada pelo Espírito Santo. Esta era a motivação do apóstolo Paulo: levar a que os não-cristãos, aqueles que não eram judeus, a se tornarem cristãos e serem separados, tocados por Deus, tendo uma nova qualidade de vida. O verso 17 ainda nos diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousaria discorrer sobre muitas coisas, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Esta era a intenção do apóstolo, que cada um pudesse ter a oportunidade de ouvir a Cristo. Mas o texto ainda diz, deste capítulo 15 do livro de Romanos, no verso 22, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora não tenho já campo de atividade nesta região e, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Vemos que este era o desejo do apóstolo, ir em viagem até a Espanha, mas passar por Roma e ficar com os cristãos em Roma. E vemos que esta intenção de desfrutar da companhia, a presença do próximo, o poder realmente ter alguém que está com ele e que cresce junto na presença de Deus. Eu espero que você possa desenvolver este tipo de companheirismo, possa desenvolver este tipo de amizade. Ela é essencial. E eu gostaria de desafiá-lo agora mesmo, talvez se você sente a falta, se sente só, não tem talvez ninguém para conversar durante o dia. Eu desafiava-o, pega agora mesmo no seu telefone e telefone talvez para um amigo, alguém que você já não fala há muito tempo. Ou escreva um SMS, uma mensagem a alguém que seja seu amigo, seu familiar, talvez seu filho, seu neto, seu primo, algum amigo distante que você já não vê há muito tempo. Faça isso agora mesmo e estabeleça pontes de companheirismo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.